os presentes, um profeta veio lá de Guarulhos. O pastor Paulo está ali na porta. É um profeta de Deus. Tem essa cara de novinho, mas Deus usa ele muito, amém? Deus abençoe o pastor Paulo. E eu fiquei feliz também pela vida do nosso irmão Ramon. Ramon é lá de Carapicuíba, onde eu cresci ali na região. Eu olhei para ele e falei, minha região. Ele falou, eu cresci vendo o senhor pregar. Aí eu não sei se eu ficava feliz ou triste. Sinal que eu estou ficando velho, né? Mas que Deus abençoe. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero me atentar ao tema dessa noite. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. É bem facinho de encontrar. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Glória seja dada a Deus. Verso 1 em diante, vamos ler alguns versículos aqui. Queria que esta noite você continuasse ligado, você prestasse atenção naquilo que Deus quer falar contigo. Se você entender aquilo que Deus quer falar contigo essa noite, eu lhe garanto, lhe asseguro, que você vai sair daqui com a tua história, a tua vida mudada. Porque a palavra de Deus, ela muda vidas. Amém, igreja? Livro do Gênesis, capítulo 2, verso 1 diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porquanto nele descansou depois da obra que criara e fizera. Esta é a origem da humanidade. No tempo em que Deus criou os céus e a terra, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva no campo tinha crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o ser humano do pó da terra e lhe fez alma vivente. E você diz amém? Se assente dando glória a Deus, dando aleluia. Queridos, a Bíblia Sagrada é um livro que dentro desse livro existem mais 66 livros que são divididos em duas partes que nós conhecemos como Antiga e Nova Aliança, ou Antigo e Novo Pacto, ou mais conhecida como Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é dividido em 4 partes que nós conhecemos como lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento, ele também se divide em 4 partes que nós conhecemos como evangelho, história, epístolas e também profecia, também conhecida como revelação, ou mais conhecida como Apocalipse. Esse texto que está em destaque essa noite, ele se encontra na primeira parte do Antigo Testamento, a parte da lei. Entenda que esse texto, ele fala sobre a criação da humanidade. Esse texto vai dizer que quando Deus, ele inicia a criação, a Bíblia diz que em exatamente 6 dias, Deus, ele cria tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós podemos sentir, tudo aquilo que nós podemos ver, que nós conhecemos. Deus, ele cria em exatamente 6 dias. Entenda que no sétimo dia, ele santifica esse dia,
e Ele dá um nome para esse dia. E qual que é o nome que Deus dá para o sétimo dia? Deus resolve chamar esse dia de descanso. Repete comigo: descanso. Deus santifica o sétimo dia e o chama de descanso. Entenda que nesses 6 dias de criação, no último dia, que é o 6º dia de criação, Deus, Ele cria a sua maior criação. E me pergunte, qual é a maior criação de Deus? E eu lhe respondo: a maior criação de Deus é o ser vivente, é o ser humano. Eu e você que estamos aqui nesse culto, nós somos a personificação da criação de Deus. Nós somos a maior criação de Deus. Não somos a melhor, mas somos a maior. Entenda que Deus, Ele não cria nada sem propósito. Diga aleluia. Tudo aquilo que Deus cria, existe um propósito em sua criação. E qual que é o propósito da criação do homem? Eu vou ser bem rápido aqui. Você vai pegar e receber, e a gente vai para casa comer aquele churrasco. Diga aleluia. Qual que é o propósito da criação do homem? O homem, há quem diga que o homem, ele foi criado para adorar. E isso não é verdade. Até porque adoração, além de ser obrigação, também é gratidão. Eu adoro porque eu sou grato. Eu adoro porque Ele é. Eu adoro porque Ele tem. Mas espere uma coisa: e se eu acaso decidir um dia calar a minha boca e não adorar mais a Deus? A Bíblia diz que se eu fechar a minha boca e não adorá-lo, as pedras elas vão se levantar e elas vão clamar, elas vão adorar. A mesma Bíblia diz que 24 horas por dia existem anjos em volta do seu trono, e esses anjos são chamados de serafins, e eles clamam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Então o homem, ele não foi criado com o propósito de adoração, porém ele tem que adorar, porque adoração é gratidão. Pastor, eu só adoro quando eu sinto Deus. Pastor, eu só adoro quando eu sinto um arrepio. Eu tenho uma notícia para você: adoração não é quando eu consigo sentir Deus, adoração é quando Deus consegue me sentir. Vou falar de novo: adoração não é quando eu consigo sentir Deus, adoração é quando Deus consegue me sentir. Quando eu adoro e Deus percebe que eu estou adorando, Ele se levanta e fala: eu sou obrigado a abençoar ele, eu sou obrigado a abençoar ela. Ele está adorando de uma forma tão... Escute uma coisa, aleluia, eu vou correr aqui. Deus não cria nada sem propósito. E qual que é o propósito da criação do homem? O verso 5 diz que havia necessidade de alguém lavrar a terra, de alguém cultivar o solo. Então Deus tem uma ideia. Qual que é a ideia? Eu vou criar um ser, e esse ser vai cuidar da terra, ele vai lavrar a terra, vai cultivar o solo, vai dominar sobre os animais, vai dominar sobre as plantas, vai dar nome para eles. Então Deus fala: eu vou criar o homem. E qual que é o propósito da criação do homem? O propósito da criação do homem é trabalhar. O homem, ele foi criado, ele foi feito para trabalhar. Homem que não trabalha não é homem. O homem foi criado para trabalhar. O homem foi criado para produzir. Diga aleluia. Quando Deus termina de criar o homem no 6º dia, Rudinei, a Bíblia diz que no 7º dia Ele santifica esse dia e Ele dá um nome. Qual que é o nome do dia? O nome do dia é descanso. No 7º dia ninguém trabalha, no 7º dia ninguém faz nada. Esse dia é santificado. Entenda uma coisa: quando Deus fala isso, Deus acaba de criar algo muito poderoso. Pergunte o que? Pergunte o que? Deus acaba de criar a primeira
rotina. Pastor, o que é isso? Deus acaba de criar a primeira rotina. Existem duas rotinas: uma rotina que é divina, ela vem de Deus, e uma rotina que é terrena. E qual que é a diferença das duas rotinas? A rotina do homem, ela é tediante. A rotina do homem, ela é debochante. A rotina do homem, vamos colocar assim, ela te deixa triste, te deixa entediado. Mas a rotina de Deus, ela é eterna. A rotina de Deus, ela não pode ser quebrada. Quando Deus santifica o dia sétimo e coloca esse dia como dia de descanso, Deus cria a primeira rotina. Pastor, qual que é a primeira rotina de Deus? A primeira rotina de Deus se chama semana. Eu vou falar de novo. A primeira rotina de Deus se chama semana. Quando nós, seres humanos, entendemos que o primeiro dia da semana é o nosso domingo e o último dia da semana é o nosso sábado, nós sabemos que quando o nosso sábado acaba, o nosso domingo tem que voltar. Por quê? Porque é uma rotina, e essa rotina não pode ser quebrada. Por quê? Porque não é rotina de homem. Rotina de homem pode ser quebrada, mas rotina de Deus é eterna, ela não pode ser quebrada. Entenda uma coisa para você sair daqui dando glória: Deus, Ele criou a rotina. Deus, Ele criou o homem no dia sexto, e no dia sétimo Ele santificou. Mas entenda uma coisa: quando o homem ele é criado no dia sexto, o homem ele acorda no sétimo dia. Quando o homem acorda, ele vai conversar com Deus, e ele vai falar: Deus, para que eu fui criado? E Deus vai dizer assim: você foi criado para trabalhar. Mas por que o Senhor está descansando? Porque é o meu sétimo dia, eu tenho que descansar. Mas você acabou de ser criado, então é o seu primeiro dia, você não pode descansar, você tem que trabalhar. Pastor, não entendi. É simples: o sétimo dia de Deus, na verdade, é o primeiro dia do homem. Então o primeiro dia de Deus é o segundo dia do homem, o segundo dia de Deus é o terceiro dia do homem, o terceiro dia de Deus é o quarto dia do homem, o quarto dia de Deus é o quinto dia do homem, o quinto dia de Deus é o sexto dia do homem, o sexto dia de Deus é o sétimo dia do homem. Pastor, não entendi. Eu vou explicar. Haverá dias que o homem vai chegar em Deus e vai dizer: Senhor, eu preciso de resposta. E ele vai dizer: não posso falar. Por quê? Estou descansando. Como que é? Eu preciso de um milagre, não posso responder. Por quê? Estou descansando. E eu? Vai trabalhar. Só que a rotina vira, e vai chegar um dia em que vai ser o sétimo dia do homem e o sexto dia de Deus. Aí Deus vai olhar para o homem e vai falar assim: o que você está fazendo? Estou descansando. Só que é o sexto dia de Deus. Deus não pode descansar, Deus tem que trabalhar. Porque enquanto o homem descansa, Deus... Levanta a mão que a profecia é essa: enquanto você descansa, Deus trabalha em teu favor. Levanta a mão mais alto. Tem batalha que não é vencida na espada, tem batalha que não é vencida na luta, tem batalha que não é vencida na porrada. Jeová está dizendo: descansa, porque eu vou entrar. Levante a mão, abre a boca e dê glória. É majova conva naciocanda. Escuta isso aqui, eu vou correr, que o meu tempo já está acabando. Escuta, esse negócio de descanso é algo muito sério. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Ele entrou dentro do barco com 12 homens, e a Bíblia diz que eles estão passando para o outro lado. Só que no meio do caminho existe uma tempestade, e a tempestade está quase derrubando o barco, a tempestade está quase levando o barco a pique. E Jesus está onde? Jesus está lá embaixo fazendo o quê? Dormindo. Glória a Deus. Alguém está olhando para um lado e para o outro, e eles estão dizendo: o cenário é de morte, nós vamos morrer, o cenário é de desgraça, nós vamos morrer agora, parece que não tem jeito. Até que ele diz: espera aí, Jesus está no barco. Meu Deus, como que é? Jesus está no barco, então vamos chamar ele. Ei, mestre, acorda, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Jesus se levanta, Jesus vai até a polpa do barco, levanta a mão e diz assim: cala-te vento e aquieta-te mar. E a pergunta que um faz para o outro é mais ou menos essa: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus olha para eles, a palavra de Jesus é: homens de pouca.
homens de pouca fé. Por quê? Vocês são discípulos. Pastor, o que é um discípulo? Eu vou explicar rapidinho o que é um discípulo mais ou menos. Discípulo é isso aqui. Se eu vou para frente, meu discípulo vai para frente. Se eu vou para trás, meu discípulo vai. Se eu vou para a esquerda, meu discípulo vai. Se eu vou para a direita, meu discípulo vai. A pergunta que eu faço é: o que os discípulos fazem acordado enquanto Jesus está dormindo? Pastor, o que Jesus quer ensinar para eles? Jesus quer ensinar eles a terem fé. Mas Jesus repreendeu a tempestade e o mar. Isso é fé? Isso não é fé. O nome disso é autoridade. Com autoridade eu posso levantar a mão, repreender o vento e repreender o mar. E fé é diferente. Por quê? Porque a autoridade me dá força para guerrear contra o inimigo. E fé, com fé eu durmo enquanto o inimigo está gritando. Pastor, não entendi. A autoridade me dá espada para derrubar gigante, para cortar a cabeça de gigante. E fé eu fico parado dizendo: eu não preciso lutar, porque já tem alguém maior lutando por mim. Levante a mão mais alto que você puder. Só se você tiver glória. A palavra de hoje é essa: o Senhor pelejará por vós, e vós calarei. Parai, está em pé e vede o livramento do... Escuta, certa feita, Pedro está dentro da prisão. E enquanto Pedro está dentro da prisão, a notícia que Pedro recebe é essa: de manhã você vai morrer. De manhã vão cortar sua cabeça. De manhã acabou. Sabe o que Pedro faz dentro da cela? Dorme. Como que é? Pedro está dormindo dentro da prisão. Eu qualquer dívida, qualquer preocupação, não consigo dormir direito. O cara sabe que vai morrer pelo lagoa e está dormindo na prisão. E por que Pedro está dormindo dentro da prisão? Simples. Certa feita Jesus chegou em Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo. Cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na quarta vez que Jesus fala, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe qual é a resposta de Jesus para ele? Hoje você não entende, mas quando você estiver velho, você vai entender. Pastor, por que Pedro está dormindo na prisão? É simples. E se você não der glória, eu vou sair daqui andando até o Guarujá. Sabe por que Pedro recebeu a ameaça de morte? Falaram que ele vai morrer e ele está dormindo? Pergunte por quê? Porque Pedro não é velho ainda. Como que é? Por que Pedro está dormindo? Porque ele não é velho. Porque um dia Jesus disse assim: quando você estiver velho, você vai entender. Sabe o que Pedro tinha convicção? Se ele prometeu, ele ainda é fiel para cumprir. Hoje eu não morro, hoje eu não paro, hoje eu não caio, hoje eu não volto. Por quê? Porque ainda existe uma promessa sobre a minha vida. Já desceu aqui. Senhor, deixa eu só terminar isso aqui. Já eu entro, Pai, calma. Eita, escuta isso aqui, eu já vou terminar. Escuta. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A palavra formar aqui é uma palavra hebraica. Esse formar aqui no hebraico se chama Iazar.
Iazar é uma palavra hebraica que significa formar. Mas escute uma coisa, a palavra formar literal, o que é a palavra formar literal? É a palavra que pode ser usada em qualquer frase, em qualquer momento. A palavra formar literalmente é outra. A palavra Iazar, ela só é usada quando o texto ou a frase está falando de oleiro ou de vaso. Como que é? Vou falar de novo. A palavra Iazar, ela só é usada quando o texto está falando de oleiro ou de vaso. É mais ou menos assim: Deus não criou só um homem, Deus criou um vaso. Mas pastor, o homem foi criado para quê? O homem foi criado para trabalhar. E vaso? Vaso só tem uma ocupação: tira a tampa. Pastor, não entendi. É simples. Da porta para fora você é homem. Você tem problema, você tem conta para pagar, você tem preocupação. E da porta para dentro, esquece o problema. Da porta para dentro você não é homem. Da porta para dentro você é vaso. E para que vaso foi criado? Para ser cheio até transbordar. Levante a mão mais alto que você puder. Eu vou terminar. Jesus do céu. Jesus do céu. Eu vou terminar isso aqui. Pastor, você está querendo dizer que eu sou vaso? Prova na Bíblia. Eu vou provar. Existe um homem chamado Jeremias. E esse Jeremias, ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Todos nós que estamos aqui dentro, pastor Rodinei, entendemos que nós somos escolhidos e formados desde o ventre da mãe. A mesma Bíblia diz que eu sou Deus que te criou, Jacó, mas eu te formei, Israel. Pastor, não entendi. É simples. Te escolher depois que está formado é fácil. Aleluia. Te escolher depois que está bonito é fácil. Por quê? Porque Jacó era ladrão, Israel era príncipe. Jacó era enganador, Israel sentava no trono. Pastor, não estou entendendo. Alguém te escolheu depois que já era Israel, depois que estava bonito, depois que estava arrumado, depois que estava pregando, depois que estava louvando. E lá atrás, quando bebia cachaça, e lá atrás, quando estava na droga, ninguém acreditou, ninguém estendeu a mão. Mas Jesus está dizendo: eu te formei, Jacó, eu te formei, Israel, mas eu te escolhi ainda no ventre. Se tem alguém que ainda é sensível à voz do Espírito Santo, recebe o que eu estou recebendo, sente o que eu estou sentindo aqui agora. Abre a boca. Escuta. Eu tenho que encerrar isso aqui. Pastor, você quer dizer que eu sou vaso? Você é vaso. E o que a Bíblia fala sobre mim? E ouvi a voz do Senhor que disse: levanta-te. Faz o quê? Desce a casa do oleiro. Explicando mais ou menos: sobe, depois desce. Como que é? Sobe e depois desce. Por quê? Porque eu só consigo levantar quem reconhece que tem que descer. E desce aonde? A casa do oleiro. E aqui eu entendo que a casa é dele e não minha. Para quê? Porque te farei ouvir. O oleiro ainda fala. Ouvir o quê? As minhas palavras. Por quê? Porque aqui não é lugar de você falar, aqui é lugar de você ouvir. Porque tem gente que acha que a voz dele é maior que a de Deus. E Deus está dizendo: aqui você ouve, quem fala sou eu. E desci a casa do oleiro.
e vi que o oleiro trabalhava sobre as horas. Eu vou encerrar aqui agora. Quem aqui já viu um vaso sendo formado? Eu termino agora. Falo da forma antiga. Na forma antiga, são duas mesas, a de cima é menor, a de baixo maior. Geralmente, são mesas daquela, eu não sei o nome daquele, é granito. Existe uma engrenagem embaixo. Isso máquina antiga, que ela desce com um pedal semelhante a um pedal de máquina de costura. Eu falo disso porque eu costuro desde criança. Máquina reta e overlock, diga aleluia. Mamãe ensinou, diga glória a Deus. E quando você pisa nesse pedal, a mesa que está em cima, ela gira para a esquerda, a de baixo gira para a direita. Uma gira no sentido horário, a outra no anti-horário. Então o oleiro, ele coloca o barro e ele começa a pisar nesse pedal. E enquanto ele pisa, ele começa a trabalhar nesse vaso. Isso aqui é só para quem é espiritual. Para o oleiro conseguir trabalhar nesse vaso, é necessário que ele pise nessa engrenagem, senão a mesa, a máquina não funciona. Diga glória a Deus. Então eu entendo que às vezes para o oleiro conseguir trabalhar em cima, é necessário que haja movimento embaixo. Dá para melhorar isso aqui, vamos lá? Quando o oleiro quer me entregar algo de cima, é necessário que eu entregue algo de baixo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? No ano que eu perdi algo da terra, Deus me deu algo do céu. No ano que eu perdi algo de baixo, Deus me entregou algo de cima. No ano que algo natural foi embora, algo espiritual desceu. Levante a mão mais alto que você puder. Levante a mão mais alto que você puder. Estende ela em direção à tua casa. Porque o anjo cuja presença nós estamos, meu Deus, o que é isso aqui? O anjo do Senhor cuja presença nós estamos, ele desceu nessa casa agora. E ele começou a passear de um lado para o outro no meio da casa. E eu falei, Jeová, o que é isso? Jeová disse assim: eu desci aqui essa noite para renovar alguns vasos que estavam fracos, alguns vasos que estavam feridos, alguns vasos que estavam entristecidos. E se eles abrirem o coração agora e começar a me adorar, eu vou começar a tirar tampa e vou começar a encher eles de uma glória que eles nunca sentiram na vida. Olha como ele enche, olha como ele enche, olha como ele enche, olha como ele enche. Ele desceu na casa, ele começou a encher. Vai, cadê os vasos? 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 Calma na cova. Venceste o véu, a tumba vazia agora está, o céu te adora, pois ressuscita, teve na cova na cama o açaí. És invencível. Levante as mãos bem baixinho, o meu tempo está acabando, eu tenho só 9 minutos. Levante as mãos. Escute, desceu um anjo aqui, e esse anjo, ele apontou o dedo em direção à senhora. A senhora pode vir aqui comigo no altar? Glória. Você vai, João. Abra suas mãos. Preciso de um obreiro aqui, por favor. Desceu aqui, ele apontou o dedo em direção à senhora. E ele disse assim para mim: olha bem para ela. Você está olhando para uma pessoa
já perdeu muito na vida. Você está olhando para uma pessoa que se acostumou com as percas da vida, que foi ferida, que foi machucada por percas. E um dia ela me perguntou por que de tanta dor, por que de tanto sofrimento. E eu trouxe ela nesse culto só para dizer para ela que eu tenho uma recompensa preparada para ela. É engraçado que eu via você abraçando aquela criança, mas eu não via você abraçando só ela, eu via você abraçando outra criança. Aí o anjo gritou assim para mim: ela já perdeu muito. O coração dela estava ferido, pisado e machucado. E no pior momento da vida dela, pessoas viraram as costas para ela. Mas o anjo me disse assim: avise ela que hoje eu estou confortando a alma dela e tenho algo novo sobre a vida dela. E quando essa igreja levanta a mão para dar glória em direção a ela, esse anjo que marcha na velocidade da luz, ele está fazendo duas coisas. A primeira coisa que ele está fazendo é te abraçando aqui agora. E a segunda coisa que ele está fazendo, ele está andando para um lado e para o outro, está dizendo: eu vou tomar vasos daqui na casa. Alguns vão pular, alguns vão marchar, alguns não vão conseguir ficar de pé. Mas olha essa autoridade que está descendo sobre essa casa aqui agora. Pá, 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 seja renovado. Levanta a mão na boca! Eu tenho 4 minutos. Quando eu falo de perda, pastor Zezé, porque todo mundo é acostumado a ganhar, mas poucas pessoas são acostumadas a perder. Aleluia. Eu estou vendo esse moço aqui, é o senhor? Levanta as duas mãos. É o senhor mesmo. Exatamente, levanta as duas mãos. Que isso aqui? Eu estou olhando para o Senhor. Jeová disse assim: ele perdeu também. Ele chorou também. No pior momento da vida dele, alguém falou que ele ia se matar. Alguém falou que ele ia ficar depressivo. Jesus. Porque alguém arrumou a mala e foi embora. Jesus quer ver de convinasa, pau e convanasai. Mas o anjo do Senhor diz assim: eu segurei a tua mão naquele dia, homem. No dia que parecia que o céu estava de bronze. E o diabo falou: acaba com a tua vida, não vai mais para a igreja. Esquece esse negócio. Eu te abracei naquele quarto e te digo: haverá uma restituição e algo novo sobre a tua casa. Levanta a mão em direção a ele, toda a igreja. Porque enquanto você levanta a mão e dá glória, Jeová está dizendo: por causa dessa noite, além de eu restituir ele, eu estou enchendo os vasos na casa. Recebe, 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 recebe. Será que tem alguém que ainda é sensível à voz de Deus? Receba essa glória que desce agora, Pai. Eu preciso encerrar, eu tenho 3 minutos. Pega na mão do mundo que está do seu lado. Pegue na mão dele. Eu só tenho 3 minutos. Só tenho 2 minutos. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado. Fica de pé toda a igreja. Rapidinho, rapidinho. Eu tenho 2 minutos. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Não liga para quem está do lado.
Não liga para quem está esquema. O Jova nascema conva. Reviocanda tebiacai. Zavacova da Kawasai. Repropacauacita. Repopatacauachandaraba. Eleviosama de goma nasai. Elebaracova da Kawasa. Feche os seus olhos agora. Enquanto eu estou falando aqui, Jesus cercou essa casa com muros de fogo. Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui é só para quem acredita. E Ele está dizendo: é a hora que eu vou renovar pessoas com novas línguas. Já pegou alguém aqui no altar? Já pegou 2 aqui no altar? Já pegou 3 aqui no altar? Aqui no meio da casa de recuperação já pegou mais 2. Aqui no meio do jarão, olha o que ele está fazendo. Ele já está pegando aqui no meio. Ali à esquerda ele pegou 1. Lá no fundo ele pegou outro. Olha o renovo. Não liga para quem está do lado. Mas é agora. É agora. É agora. Recebe. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, me faz dizer, Moisés, suba teu lugar, Sobe no glória, sobe no glória, sobe no glória, sobe no glória. faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Nenhum homem fez em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Olha como esse varão te envolve agora. Olha como esse anjo te envolve agora. Ele está movimentando para um lado que é A mais. história nunca viu, vem cumprir. Abre o coração, não se segura. Abre o coração, não se segura. Essa é a noite que Ele marcou para te renovar.